Para você que vai estar com a gente hoje no nosso café, falando justamente sobre um assunto que pega um pouquinho a gente, um assunto que às vezes a gente não aprendeu a falar sobre ele, um assunto que muito da nossa sociedade nos tolhe de falar. É isso aí, a nossa sexualidade, a sexualidade feminina, esse primitivo que nos convida ao longo de toda a nossa história a entender o que aconteceu com as mulheres. Essa semana que passou, um colega de profissão estava comentando comigo o quanto que às vezes os homens ficam confusos ao querer entender a gente. E até Freud tem esse questionamento, né? O que será que elas querem? Se você quiser que a gente aborde esse assunto aqui, fala com a gente, porque a gente está realmente pensando em entender o que elas querem. Bom dia, Kati, seja bem-vinda. Vem tomar café comigo hoje. Fica até o final. Eu já fiz o meu café que a Kati traz para mim e pode levar para você aí na sua casa. Gente, eu adoro quando eu tô aqui comentar sobre os talentos dessas mulheres que agregam na minha vida. E a Kátia é uma delas, né? É uma colega administradora, coach, empreendedora. E ela tá aqui me ouvindo, tomando café comigo, e muitas vão chegando. E a gente vai, sim, fortalecendo esse vínculo de alguma forma. A gente fortalece esse vínculo através das histórias, a gente fortalece esse vínculo através daquilo que nós vivemos na nossa psique feminina. A gente fortalece esses vínculos com as nossas almas, muito mais do que com a nossa presença, como a gente imaginava. E esse período onde toda a nossa vida teve que se reencaixar, todo esse período que a nossa vida teve que se reinventar e está se reinventando, a gente tem percebido o quão criativa muitas pessoas são. E se você ainda tem dificuldade com a sua criatividade, esse é o momento para a gente estar juntas. Inspiração para muitas. Parabéns por essa força que não cessa. Ah, minha amiga, o que me faz estar aqui? Sejam bem-vindos esses queridos que estão entrando. Fiquem até o final. Eu sei que nem sempre é possível, mas a gente está deixando essas lives gravadas por um período. Elas vão sair daqui. Então eu tô contando, olha, hoje já é o nosso 11º conto, um conto incrível que fala sobre um aspecto desafiador, porque em busca desse aspecto, um aspecto natural da mulher que já existia, que se perdeu, ao tentar reencontrar, a mulher muitas vezes se perdeu. Eu vou falar com você hoje que tá aqui comigo, e lembra, né? Eu adoro a Marcela que me lembra, né, Marcela? Aperta esse aviãozinho que tá aí, Kati, feliz, Marcela, me ajudem, convida mais 5 que deve estar acordada aí e chama para vir tomar café com a gente, porque esse café é imperdível. Eu sei que é cedo, eu sei que desafia. Também me desafiei a acordar nesse momento. Chama as amigas, adorei, Marcela. A gente aprende todo dia, a gente aprende com todo mundo. Obrigada por ter chamado. E olha só, eu sei que muitas acham cedo, eu sei que muitas vão assistir depois, e o que mais importa para mim é que você se inscreveu, que você está assistindo e que eu tenho tido feedbacks maravilhosos a respeito desse trabalho, que é tão bonito, que eu trago lá do fim do mundo da história, né? No final vamos tirar um print para postar. Eu não sei fazer isso, Marcela, me ajuda depois, me conta aqui como é que faz. Sueli, que delícia! Sueli, nós vamos ter uma live específica para falar para mulheres viúvas, mulheres que perderam seus maridos nas mais variadas idades, mulheres mocinhas, mulheres na idade jovem, mulheres maduras, mulheres que
perderam de alguma forma seus maridos, eu quero que você esteja comigo. São todos assuntos do nosso cotidiano feminino. Eu vou estar postando sempre para você aqui tudo aquilo que eu encontro no universo feminino, que eu percebo que agrega nessa vida de transformação. São muitas vidas, né? Uma experiência de atendimento, desde que eu atendo coaching feminino, receber mulheres, estar com elas todos os dias me faz ser uma mulher melhor. Desde que eu tive a minha filha, eu não cesso de falar o quanto que foi rico e o quanto que ela me faz crescer todos os dias. E talvez esses conflitos normais do feminino que existam entre gerações, né? Eu com a minha mãe, com as minhas irmãs, com ela, seja tudo que é necessário e que mesmo que gere desconforto, seja útil para que as nossas almas cresçam. E você que está aí comigo agora, conta aqui para mim, nesse 11º conto. Qual foi o conto que mais te tocou? Qual foi o conto que mais mexeu lá dentro de você? Esse momento do café é momento para a gente conversar. Quando você assiste esse vídeo num outro horário, você me ouve só. Aqui você tem a palavra e você pode falar sim e deve falar. Pega aí o seu café e vem comigo, né? Vem comigo para essa história bacana que nós vamos ouvir sobre as deusas sujas. Já ouviu falar sobre isso? Pois é. Por que é suja? Diz que é um nome que é utilizado para expressar tanto algo que é sujo quanto encantador. Inclusive a palavra obscena, que muitas vezes nós ouvimos usar, ela na sua literal tradução pode nos remeter a algo que é sujo, profano ou que é mágico. E aqui nós vamos falar nessa linguagem da sexualidade que traz de volta, sim, esse sorriso no rosto da mulher. E aqui eu levanto Freud do túmulo, porque Freud foi um médico, psiquiatra, que atendeu muitas mulheres com histeria. E o que foi isso? Justamente numa época onde já estavam surgindo os anseios desse feminino. Isso nós estamos falando lá do século XVIII, XIX, onde as mulheres adoeciam por não poderem manifestar os seus desejos. Então nós tivemos várias épocas na história. No sábado eu vou estar postando um filme lindo. É um compilado de uma pesquisa de TCC que fala sobre o resgate feminino. Gente, as nossas pesquisas são incríveis e hoje, cada dia mais, existem sim coletâneas lindas de pessoas que trabalham nesse mesmo universo que nós. E elas depositam nesse universo o fruto do trabalho delas, assim como eu estou fazendo. Eu estou aqui depositando o fruto do meu trabalho, o fruto da minha pesquisa, do meu entendimento, da minha experiência como mulher. Eu estou trazendo para você a leitura, a releitura, o entendimento desse livro, o entendimento desse conto. E se você está gostando, deixa escrito aqui para mim, comenta, manda no meu direct se você preferir, mas fala para mim, porque a gente precisa decidir se vai continuar ou não. Então, se você gosta desse café, se você gosta desses estudos, conta para mim, para que a gente possa trazer mais. E mais do que isso, conta para mim sobre aquilo que você quer ouvir, porque isso sim fortalece a nossa força do feminino, que não precisa competir com o masculino. Gente, em busca de um espaço, como eu estava dizendo, como Freud tratava da histeria dessas mulheres, porque naquela época que ele identificou isso, em meio a tantos adoecimentos, o que acontecia com a mulher? Reprimida, não tinha espaço para nada, não podia votar, não podia quase que estudar. As que estudavam, gente, eram marginalizadas, né? E quantas vezes eu, aqui na idade contemporânea, na idade moderna, não recebi comentários, né? E aí eu quero saber se você já recebeu algum comentário aqui assim, conta pra mim, né?
o que você está fazendo nesse lugar? Então, eu que já fui professora universitária, já trabalhei com muitos professores, recebi, sim, né, esses comentários, né? Por que você não está cuidando dos seus filhos? Por que você não está lá administrando a sua casa? Como se só existisse isso na nossa vida. E eu não estou desmerecendo esse lugar, pelo contrário. Gente, se tem um papel que é do feminino, que é da natureza, é o papel de cuidar. E nesse conto de hoje, quem conhece a história, a mitologia da Deméter e da Perséfone, a gente vai falar sobre ela. Por que o feminino é diferente, sim, do masculino? Por que o feminino é comparado com a deusa Terra? Por que o feminino tem dentro dele a história da deusa Deméter? Por que a deusa Deméter se perdeu, se adoeceu? E aí por que a deusa Balbo, que é uma das deusas que a Clarissa mais adora, e eu vou dizer uma coisa para vocês, ela deveria ser retirada de dentro da gente muito mais. Estão ficando curiosas? Pois é. Freud começou a trabalhar justamente para trazer o quê? Essa naturalização dos desejos. É natural você sentir no meio das suas pernas o desejo. É natural que brote dos seus seios, que brote dos seus sonhos, que brote do seu cio. Esse é o capítulo onde a gente fala do cio da mulher, do ciclo da mulher, que é algo da natureza. É algo que existe divinamente. Então deve ser resgatado a nossa sexualidade. Aqui eu estou falando do seu desejo, daquilo que é imprimido dentro de você. Eu não estou falando do sexo, né? A gente tem homem e tem mulher. A gente tem pipi e pipica. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você ser hétero ou você ser homo. Eu não estou falando de você ter o gênero que for dentro de você. Eu estou falando dos seus desejos. Eu estou falando de você ser uma mulher viva e de você se permitir isso, né? E a Catiane sabe do que eu estou falando porque ela é uma mulher muito viva. E tem anos que eu conheço essa mulher, né? Eu vejo essa vivacidade na Sueli, na Marcela. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo porque vocês sabem do que eu estou falando. E você que está me ouvindo, se você realmente se permitir nesse capítulo de hoje, você pode sim trazer risos para a sua vida, que é isso que a mulher precisa. Nesse feminino, Freud mostrou pra gente que o recalque, exatamente, a gente começou a ver o sexo como algo sujo. A gente começou a ver a sexualidade como algo sujo. A gente começou a ver os tipos de sexualidade como suja, os desejos, os nossos sonhos, as nossas fantasias. E isso se perdeu. A gente às vezes se perde, por isso que os contos nos ajudam, porque eles são arquetípicos. E o arquétipo mais bonito que existe, existem algumas coisas que são universais e sagradas. Você quer coisa mais sagrada do que o ventre de uma mulher? Você quer coisa mais sagrada do que o útero de uma mulher? Pois é. Por muito tempo, o fato da mulher menstruar era visto como sujo, nojento. E é justamente mais um ciclo que mostra o quê? O sangue, a vida, que mostra a nossa dor de sangrar, que mostra todo o preparo de um corpo para ser fecundado. E é óbvio que assim como a lua tem fases, a lua feminino, a natureza feminino, a terra feminino, todos os elementos povoados pelo sol, pela luz, que é masculino. É lindo esse encontro de fontes, é lindo esse encontro que existe entre masculino e feminino. Aqui eu vou sempre lembrar você que eu não estou falando só
do sol, da lua, da terra, enquanto elementos da natureza de fora, eu também remeto você a uma introspecção desses elementos dentro de você. Então, tudo que a gente fala aqui é para que você perceba fora e perceba dentro. E percebendo dentro, entenda o que você está fazendo fora. Porque dizem alguns estudiosos que o mundo externo não existe. É só um reflexo desse mundo interno. Sabe quando você não se sente respeitada fora? Provavelmente você não está se respeitando dentro. Sabe quando as pessoas à sua volta não dão valor em você? Provavelmente você não está se valorizando por dentro. Sabe quando as pessoas passam por cima de você e não ligam para os seus sentimentos fora? Provavelmente você não está respeitando seus sentimentos dentro de você. Aquilo que emana de dentro de você, tanto do seu feminino quanto do seu masculino. Quando eu falo de características do feminino, eu tô falando sim de gerar a vida, que é da mulher, tá? Homem nenhum gera a vida, a não ser o quê? O que o homem faz? Olha que sentido mais bonito. Assim como a terra recebe as sementes, a mulher ela recebe a semente desse masculino. Não é assim que a gente conta muitas vezes para as crianças, né? A mamãe recebeu a sementinha do papai e gerou a vida. Pois é. A gente falou tudo isso aqui, a gente falou desse encontro do feminino com o masculino, a gente falou dessa importância dessas duas forças, a gente falou dessa importância dessas duas energias, a gente falou da potência que é ser feminino, da potência que é não se perder. Porque aqui, se a terra se perder da sua natureza, essa semente fica perdida também. E hoje, não só eu tenho ouvido, mas eu tenho colegas compartilhado comigo que não só mulheres estão se sentindo perdidas nos seus papéis. O que é meu papel? Afinal de contas, existe um padrão ou não existe um padrão? Existe um modelo? Não, gente. O que existem são arquétipos que funcionam para que a gente experimente. Então existe esse arquétipo maravilhoso que é de gerar a vida. Isso é um fato, é a mulher que gera a vida, é o homem que planta essa semente. Isso é inevitavelmente um meio natural. Então tudo aquilo que é da concepção do homem, né, aquilo que o cérebro pode conceber é natural. A mulher, ela não deve ficar fora disso. E o que ela busca historicamente é essa participação. Acontece que, enquanto a mulher não podia nada, ela não podia ter orgasmo, ela não podia transar livremente, ela não podia levantar as saias, ela não podia sentir desejos, que ela se sentia suja, pecaminosa, né? Enquanto os homens muitas vezes se vangloriam de ter várias mulheres, e ainda hoje existem culturas que permitem isso. Quando uma mulher, né, percebe que a outra teria possibilidade de ter mais de um cônjuge ou ter mais de um namorado, vamos parar para pensar, né, que a gente tem uma cultura que é monogâmica e a gente não está falando que é contra ou a favor nenhum dos sistemas. O que a gente está dizendo é que existe uma ética, existe uma moral, e o que existe dentro de você? Existe sim um desejo que deve ser respeitado. Existe um desejo que é natural, que é cíclico. O que significa isso? Que assim como as fases da lua, vão ter momentos que você está mais desejosa desse sexo. Existem momentos que você está mais ou menos, que você está se formando. Existem momentos que você está assim, uma loba, uma lua cheia, sedenta. E é importante que você entenda isso e que você não negue a sua natureza. É importante que você não se sinta suja, é importante que você não se sinta pecaminosa, pecadora. Aqui a gente não está falando do que é certo, do que é errado, a gente está falando do que existe na sua natureza, que muitas vezes é apagada pela moral, é apagada por uma cultura, é apagada por uma crença limitante, é apagada por uma sociedade que é patriarcal. E eu não estou defendendo uma sociedade ou outra, eu não estou dizendo que homens, né, não sejam importantes, que mulheres não sejam também importantes. Eu estou dizendo
é que é muito melhor a gente ser matrística, é muito melhor a gente viver em equilíbrio, aonde mulheres se doam, né? Esse feminino se doa para esse masculino. E esse masculino recebe esse feminino e também se doa para esse masculino. E assim como as sementes se derramam sobre a terra, que esses homens possam se derramar de forma segura sobre essas terras. E aqui eu vou começar contando esse conto da Balbo, que sopra exatamente nos ouvidos de Perséfone. Você que já fez o curso de individuação feminina comigo, ou que já fez o teste das deusas, ou que conhece o conto da Perséfone, sabe que ela é a deusa mãe. A deusa da nutrição, a deusa da terra, a deusa da agronomia, a deusa da colheita, porque ela é justamente comparada com essa deusa terra, porque ela dá o fruto, ela é a deusa que realmente pare. Esse é um arquétipo universal da mulher. A mulher pare. A mulher tem útero. Todas as mulheres, aqui eu não estou falando de gênero, eu estou falando de sexo. Todas as mulheres no mundo nascem com esse arquétipo de parir, com esse arquétipo da terra, com esse arquétipo da natureza. E se você colocar os pés no chão, você vai perceber que a natureza, ela é sim, em muitos momentos, quente, fria, úmida e seca. Ela nunca é igual. Então você, mulher, nunca vai ter fases iguais. Em alguns momentos você vai estar mais nutrida, você vai estar menos nutrida, você vai estar mais quente, mais fria, mais seca, mais úmida. E entender como você funciona em cada uma dessas estações, entender como você funciona em cada um desses ciclos, é que faz você entender o seu lado feminino. E nessa história da Deméter, ela que teve a sua filha roubada por Hades. E olha que simbólico, muitas mães sentem a síndrome do ninho vazio. Muitas mães, quando veem as suas filhas crescerem, principalmente chegar nessa fase da puberdade, da adolescência, onde as meninas vão criando desejos, vão tendo pulsões, pressões dentro da sua sexualidade, as mães vão ficando perdidas, os pais vão ficando perdidos, exatamente porque a gente acha que é um momento. Acha não, a gente percebe que é um momento de muita intensidade, de muita confusão, de busca de identidade. Então existe esse conto da Deméter, que é a mãe, com a Perséfone, que é a filha. E no momento em que a Deméter pede a Perséfone para o amado dela, né, que leva a Perséfone para o inferno, olha só que símbolo, né, gente? Quando a mulher se entrega a um homem, ela vai lá viver isso que é chamado de inferno, ou seja, a sua profundidade primitiva, que é o seu desejo sexual, que é justamente entregar-se a um homem, que é entregar-se à sua natureza. A mãe muitas vezes pira e ela quer a filha de volta. É um movimento inconsciente, é um movimento simbólico, é um movimento arquetípico que às vezes a gente não percebe. E se você não é mãe, pode ser que você tenha ainda esse movimento com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com quem ele criou, ou com alguma figura do seu feminino. Talvez você nunca tenha pensado sobre esse aspecto. Por isso que eu gosto muito dos arquétipos, das histórias e dos contos. Porque eles vão mostrando pra gente símbolos, eles vão mostrando pontos luminosos pra gente e pontos da nossa sombra. E a gente, com uma síntese muito bonita, a gente vai tateando aquilo que a gente consegue ver, tá? Muitas pessoas me reportam assim: Roberta, eu demorei a entender. Nossa, você me explicou e eu nunca tinha entendido dessa forma. A forma como você me contou. Então, é um momento também da sua vida que você está aberta. Talvez muitas pessoas passem por esse vídeo sem assistir. Muitas mulheres talvez comecem e não terminem de assistir. Essa é a nossa prioridade. Então, hoje nós vivemos um mundo que lembra lá, né, que eu estava contando. A gente não percebe alguns movimentos e talvez querendo ter o respeito, a igualdade, o lugar, poder sentir, poder desejar, a gente tinha qual modelo? Qual modelo ganhava? O homem. O modelo masculino ganhava, porque o homem se divertia, o homem tinha prazeres, o homem tinha status. O homem era aquele que
provia financeiramente, então esse poder financeiro eleva a nossa sociedade, dá muito mais valor. Então, o que a gente perdeu de vista? Esse sagrado. Gente, sangrar, ter ciclos, ser mulher, ficou sem sentido por um período da história e hoje, já tem alguns anos, que se percebe esse movimento natural da mulher fazendo esse resgate do feminino. E é muito importante, muito importante. Eu, nesse vídeo aqui, eu quero convidar você, mulher, a entender que você é totalmente diferente. O seu feminino é diferente, sim, do seu masculino. E isso é rico para quem entende, né? É arquetípico para quem entende, é natural e é divino. Então, aquilo que existe no meio das nossas pernas, esse desejo que queima, que em alguns momentos é maior ou menor, faz parte desses contos. E aí, nesse conto da Deméter, no momento em que ela perde a filha e no momento em que a gente, né, realmente se separa daquilo que é cria nossa, ela diz assim: nada mais vai nascer nessa terra. E esse conto traz pra gente a seguinte reflexão: muitas mulheres, e eu tô falando pra você que se perdeu na maternidade, né? Mulheres que eu ouço dizer pra mim assim: eu não tenho vontade de me arrumar, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu tô por conta dos meus filhos. Cuidado com isso. Resgata dentro de você o tempo que você precisa ter pra você. O tempo que você precisa para sentir esse desejo, que é sim vida dentro de você e que faz parte dessa sexualidade, faz parte sim desse diálogo que muitas vezes fica esquecido. Você não é só mãe, né? E assim como a Deméter ficou louca e se perdeu, ela lá totalmente jogada na história dela. Então, se você não estiver entendendo muito esse conto da Deméter e da Perséfone, lá no meu YouTube tem o conto da Deméter, tem o conto da Perséfone, tem o blog que conta sobre as deusas e tem muitos vídeos que trazem esse arquétipo para você, que é o da mãe, o da filha, e que você vai poder entender. E que o momento certo da gente assistir é chamado de dentro de nós. A gente realmente vai encontrar o tempo para isso, porque a gente encontra o tempo para academia, a gente encontra o tempo para trabalhar, a gente encontra o tempo para se formar na faculdade, a gente encontra o tempo para fazer não sei quantas pós-graduações, a gente encontra o tempo para tudo nessa vida, mas a gente às vezes não encontra o tempo para se encontrar com a gente mesma. E quando eu convido você para estar assistindo cada um desses contos, é esse tempo que eu quero dedicar a você. Mas muito mais eu dedico a mim. Isso pra mim é alimento. Isso pra mim é muito forte estar aqui com você. E aí, nesse momento onde a Perséfone, vamos voltar pro conto dela, tá lá toda chorosa porque a filha se foi, a deusa Balbo, que é a deusa do ventre, a deusa do útero, ela chega pra ela e sopra no ouvido da Perséfone algumas coisas. E aí, pasmem, essa deusa que vem de dentro, essa deusa que vem do dentro, que vem do meio das nossas pernas, sopra sei lá o que no ouvido da Deméter e ela começa a ter risinhos. Essas histórias são contadas pelo mundo inteiro e é maravilhoso a gente entender que não tem nada de sujo, nada de pecaminoso e que tudo isso traz para nós mulheres um brilho, uma essência, uma originalidade como nunca. Então, se você quer descobrir o segredo de energia, de vitalidade, de criatividade, se você quer ter esse elixir, pare para se encontrar dentro de você e permita que esses desejos surjam. E tente entender esses desejos. E se você não conseguir sozinha, busque ajuda. Cada terapeuta existe e você vai encontrar o seu para que você, ou a sua, para que você possa fazer a sua jornada e a sua caminhada. Muito difícil fazer isso sozinho, gente.
Então eu deixo aqui esse convite para você buscar ajuda, para você realmente fazer uma leitura e uma releitura do que está acontecendo dentro de você. A deusa Deméter, no momento em que ela ouve se aproximar a Balbo, que é a deusa do ventre, que é a deusa dessa sexualidade, ela realmente sente uma vida dentro dela. E você que é mulher, que já deu ouvidos aos seus desejos, você sabe o que de vida isso pode significar. Então esse conto aqui é para justamente afirmar para você que já sentiu ou sente, e para você que não sabe do que eu estou falando, experimentar, seja curiosa. Nós estamos postando aqui as 24 forças de caráter estudadas pela psicologia positiva, garimpadas em meio a muitos anos de estudo. E eu quero convidar você a conhecer. Coragem para se transformar, para se encontrar. Essa virtude da humildade de entender que às vezes você não é tudo que você acha que é, mas que você vai aprender sim. Então, essa mente aberta, essa mente curiosa, né? Essa força da diversão, essa força de ser natural, essa força de ser perseverante, traz sim a força da vitalidade. Se você permitir, a única pessoa que pode atrapalhar você é você mesma. E aí eu tô postando também uma série de personas que atrapalham a gente. E tudo isso em conjunto ajuda você a ser uma mulher rona. Você não precisa ser vítima de nada nem de ninguém. Mas se você não fizer nada por você, você vai ser vítima. Você não precisa ser vilã na sua vida, mas se você não perceber o que você está fazendo, você vai afastar muitas pessoas. Se você continuar querendo salvar o mundo e fazer tudo e ser lindinha e boazinha, ser heroína, esse arquétipo, só vai fazer de você uma pessoa solitária, cansada, sobrecarregada, perdida e não entendida. Ao passo que todo o convite que a gente tem é para entender esse conto da Deméter, que é mãe, que nutre, e dessa Perséfone que pode se entregar ao Hades, que pode se entregar aos seus desejos, que em determinados momentos ela vai estar sim nesse inferno, ela vai estar sim com os seus desejos, mas em muitos outros momentos ela retorna para o mundo racional. Entende que aqui nós estamos falando de momentos e momentos que precisam de equilíbrio? Entende que aqui nós estamos falando de você se permitir sentir os seus desejos? Entende que aqui nós estamos falando de você, mulher, que percebeu que o masculino era divertido, que você se perdeu em muitos aspectos querendo ser igual aos homens. E eu penso que a gente pode sim, e que a gente tem esse direito de se divertir, de sentir prazer, de viver a nossa sexualidade, de experimentar, de ter experiências vivas na nossa vida dentro desse feminino que é sagrado, né? Nós temos tudo que é biológico que nos diferencia desse masculino. Nós temos os nossos aparelhos genitais, a nossa genitália, a nossa fisiologia, os nossos hormônios são diferentes. O nosso modo de pensar é diferente. Por que será que homens e mulheres são diferentes? Provavelmente porque se completam e não precisam se competir, se perder, se confundir. A mulher não precisa querer ser igual ao homem, ou o homem não precisa ser igual à mulher. E algumas pessoas me questionam assim, mas o que é ser mulher, o que é ser homem? Isso dá uma discussão enorme. Mas o que a gente sabe é quando a gente parte para a natureza, que é um dos maiores espelhos que a gente tem, a gente consegue, de forma muito simbólica e muito clara, perceber o que a terra é, o que a semente é, e que juntos o que elas fazem. A gente consegue entender que aquela terra que recebe água, que recebe o sol, o que ela gera?
Sem um e sem outro, muito difícil seria. O que a semente seria sem a terra? O que a terra e essa semente seriam sem o sol? E o que sem esses ciclos nós viveríamos? A gente talvez nem percebesse o que existe dentro de nós. E pode ser que você nem perceba ainda. E esse é o convite que eu faço para você nesse capítulo de hoje, aonde a gente fala sobre o cio da mulher, sobre essa sexualidade, sobre a possibilidade de ser mãe e de não se perder na maternidade. Permitir-se sentir os seus desejos é permitir que a sua filha também os sintam. É permitir que a sua filha esteja com esse masculino porque você também está. Quando eu não repulso o masculino da minha vida, quando eu não vejo o masculino como algo que me repudia, eu permito uma ponte. E eu melhoro essa qualidade de vida que hoje é tão violenta, né? Por que existem tantas mulheres morrendo? Por que existem tantos homens sofrendo? Por que existem tanta violência entre homens e mulheres? Por que as mulheres sofrem mais? A natureza tem sofrido mais ação do homem. Então, essa natureza que é, sim, feminina, essa natureza que é mãe, que é terra, que é nutritiva, que dá o nosso alimento, ela tem um papel. E esse homem que vem, que traz a semente, que cuida, que provê, esse homem que divide espaço, esse homem que deixa essa terra fecunda, ele também tem um papel muito importante. E se você tiver medo de viver isso, é o momento para você se enfrentar. Se você ainda não se entregou por medo dos seus desejos, porque você não encontra, né? Eu ouço muito isso, as pessoas dizerem que tá muito ruim, né? Tá muito difícil encontrar um companheiro, tá muito difícil encontrar uma companheira. Todos os dois reclamando. Mas como é que tá dentro de você? Como é que tá dentro de você? Como é que tá a sua terra? Como é que tá o seu jardim? Como é que tá aí dentro de você? Porque se for uma terra dura, uma terra árida, uma terra... E lembrando que aqui a Deméter é essa deusa da nutrição, é a deusa terra, é a deusa mãe. Que ela tem que estar preparada para receber, senão essa semente que é o masculino, ela vai passar por você. Tem um filme muito bacana que é Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, que mostra, né? Mostra a protagonista, o parceiro, o companheiro que ela vai achar lá no final da vida, lá no final do filme, passou por ela várias vezes. Então, muito provavelmente o seu amor pode ter passado várias vezes na sua frente. E talvez você estivesse aí perdida com o seu doutorado, com o seu mestrado, com a sua pós-graduação, você estivesse perdida. Talvez o seu marido esteja olhando para você e desejoso de você, e você está lá toda descabelada, igual a Deméter, perdida na sua loucura com a sua maternidade, né? Mal cheirosa, porque tem um momento em que existe até a falta de autocuidado. E aí é um convite ao equilíbrio. Aqui eu não estou dizendo para você se perder nas questões estéticas, não estou falando nada disso, eu estou falando para você ser uma natureza que clama, uma natureza gostosa, uma natureza que convida, uma natureza que encanta, que é realmente feminina. Então o conto de hoje, o capítulo de hoje, é para você que quer resgatar esse feminino sagrado, quer se permitir esses desejos, quer se permitir sim ser amada, é se permitir ser fecundada, ser adentrada, é permitir-se ser solo fértil, solo sereno. E a gente precisa ter contato com isso mais vezes na nossa vida. Aonde que a gente se perdeu? Aonde você se perdeu? Existem muitos traços do masculino, existem muitos traços que são testosterônicos, da natureza do homem. Existem muitas coisas que são um convite a um verdadeiro casamento, a um verdadeiro acoplamento.
E olha como a natureza é maravilhosa, né? Existe um vazio na mulher que precisa ser preenchido pelo homem. Existem vazios no feminino que precisam ser preenchidos pelo masculino. E quando homens e mulheres conseguem se preencher, eles entendem ao que vieram nessa vida. E se você gostou desse nosso café, deixa aqui nos comentários para mim. Compartilha com mulheres que você sabe que seriam muito mais felizes ouvindo esses contos. Mulheres que seriam muito mais mulheres, muito mais vivas. E aqui eu não estou falando de nenhum estereótipo, eu estou falando de brilho nos olhos. Eu estou falando de energia correndo dentro de si, de força criativa. Eu estou falando de vontade de viver, de pulsão de vida. Eu estou falando de cura, eu estou falando de liberdade, eu estou falando de parceria, eu estou falando de terra e semente juntos, para que frutos lindos possam crescer em harmonia. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários, compartilha. Esse conto, essa análise vai ficar aqui por alguns dias e você pode encontrar também no meu canal no YouTube. E lembra que quanto antes você assistir todos eles, melhor, porque tá acabando o tempo deles estarem aqui. Um beijo para você, mulher, e que você possa receber todo o feminino que habita dentro de você.